Eu tenho 15 slides, vou tentar demorar 15 minutos. O resumo da minha comunicação é, como disse, começar por explicar o que é o Urban Land Institute, falar muito rapidamente e telegraficamente 3 casos europeus de sucesso na reabilitação ou na regeneração urbana. Eu estou com o meu professor Augusto Mateus, também prefiro a regeneração como tema. A importância de uma estratégia integrada, alguns modelos novos de negócio e a importância que os fundos de Jéssica, que eu irei explicar a seguir o que é que são, podem ter neste negócio da reabilitação, e depois trazer um aspecto um bocadinho mais prático, que é o conjunto das recomendações que o Urban Land Institute faz a alguém que queira investir como investidor na reabilitação e depois ver onde é que nós estamos mentalmente em relação a cada um destes pontos nestas recomendações. Primeiro, o Urban Land Institute é uma organização de origem americana, que foi curiosamente fundada a seguir à Grande Depressão, ou como alguém maldosamente costuma já dizer, da primeira Grande Depressão, e que resultou da necessidade das pessoas se organizarem para tentarem evitar erros primários no desenvolvimento da atividade imobiliária. É uma ideia estranha, não é uma ideia muito complicada, mas é uma ideia que funcionou até hoje muito bem e que parte deste princípio: se as pessoas estão seriamente numa indústria e querem melhorar a sua atuação numa indústria que é uma indústria difícil, se calhar faz algum sentido partilhar sistematicamente as asneiras e os erros e as experiências para, pelo menos, esses não voltar a repetir e não cometermos sempre os mesmos erros outra vez. Isto é uma ideia de origem americana que teve sucesso até hoje. Portanto, a troca de ideias e informação funciona a vários níveis. Há, neste momento, cerca de 40 mil membros no mundo inteiro, 2.300 são membros europeus, há 14 grupos territoriais, Portugal é o 6º, somos cerca de 100, que é, regra geral, o número de membros que há em Portugal destas coisas. O RICS tem 80, há sim várias atividades internacionais, organizações internacionais, que têm sempre 80, 100, 200 membros em Portugal. O Urban Land Institute, portanto, como eu disse, é uma organização exclusivamente financiada pelos membros. Todos nós pagamos a nossa cota e temos uma originalidade muito americana. Quem quiser poder ser eleito paga o dobro, e não metade ou de borla, como é clássico em Portugal. E nós temos grupos temáticos na Europa, que são, neste caso, os escritórios, o dos projetos turísticos, de comércio a retalho e lazer, promoção imobiliária sustentável, e aquele que eu vou falar um bocadinho mais, que é a reabilitação urbana. O Conselho Europeu da Reabilitação Urbana, ao contrário dos outros que são temáticos e que estudam o que obviamente o tema indica, tem a preocupação em estudar a promoção imobiliária como parte de uma estratégia de regeneração urbana. Ou seja, não está focalizada concretamente em escritórios ou em habitação, está numa perspectiva um bocadinho mais abrangente, focalizada na análise do processo de promoção imobiliária num contexto de regeneração urbana. E, portanto, os temas que normalmente estudamos neste Conselho Europeu de Reabilitação Urbana são os temas da concentração fundiária, como é que se juntam prédios, que escala se ganha, como é que se redividem coisas. Isto em Portugal é um inferno, é uma complicação, mas é um problema em qualquer outro lado e, portanto, é preciso tratar isto de forma profissional e objetiva. A questão dos transportes e das infraestruturas, as questões dos assuntos ambientais e a questão do planeamento urbanístico, a proteção de edifícios classificados. Nós damos pouca importância ao valor do património e num mundo em que o turismo tem a importância crescente que tem, que mais não fosse por isso, para além da questão da nossa memória, valeria a pena termos mais atenção. Financiamento, parcerias público-privadas. São genericamente estes temas que o Conselho Europeu da Reabilitação Urbana do Urban Land Institute estuda. Portanto, como eu disse, fala em sentido lato da promoção imobiliária e, portanto, tem uma aproximação um bocadinho mais holística a toda a dinâmica da regeneração urbana, centrando-se claramente em criar fatores de atração para moradores, para empregados ou para pessoas que trabalhem naquela zona e para visitantes. Esta preocupação é uma preocupação que tem um bocadinho a ver com aquilo que normalmente a promoção imobiliária, no sentido mais estrito, não se preocupa, que é o contexto em que ela é desenvolvida. Rapidamente vou falar de 3 casos de sucesso. O caso de Manchester, em que há uma reconversão de um polo industrial num polo de serviço internacional diversificado. Glasgow,
que começou por ser um novo polo financeiro, por uma reconversão de antigos estaleiros navais, e um caso ainda mais ambicioso, que é o caso de Hamburgo, com a reconversão de parte da área portuária. Poderia ter aqui muitos outros casos, escolhi esses três, porque nestes três vai aparecer uma característica comum que me parece ser particularmente adequada ao caso português. Em Manchester, o processo de reabilitação começou por causa de uma bomba do IRA em 1996. A destruição de uma parte significativa do coração do centro de Manchester foi, digamos, o detonador, passo a maldade de utilizar a mesma expressão, para um processo de reabilitação que não parou até hoje. Foi através dessa agressão, um bocadinho aquilo que aconteceu com o incêndio do Chiado, que se criaram as energias para explotar o processo de reabilitação. Neste caso concreto foi feito um concurso internacional para a escolha do plano de reabilitação, que foi um plano muito estudado por quem estuda arquitetura e planeamento conhece bem este plano, e portanto estamos a falar de uma área de 25 hectares. Eu faço aqui um link que vale a pena perderem tempo a conhecer esta experiência e as fotografias do centro de Manchester hoje não dão ideia da vitalidade que Manchester passou a ter após este período de regeneração urbana que enfrentou. É hoje claramente o segundo polo urbano da Inglaterra e estamos a falar de 5 milhões de habitantes, com uma economia completamente diversificada. A característica mais importante hoje de Manchester é ser uma economia diversificada e pujante. Depois temos o caso de Glasgow, em que a iniciativa foi criar um centro de serviços financeiro internacional. Uma coisa estranha, havendo já as bolsas que há e as praças financeiras que há, alguém tomou a iniciativa de criar ali uma zona de serviços financeiros internacionais que correu muito bem. E correu muito bem e que foi o pretexto, mais uma vez, para concentrar investimento em infraestruturas e em equipamentos que contagiou o investimento da zona central de Glasgow. Em Hamburgo, o projeto é um bocadinho ainda mais ambicioso que os anteriores. O projeto Hafen City implica a transformação de 155 hectares. Uma das apostas que a Hafen City fez foi na mobilidade sustentável. Criaram todo o tipo possível de mobilidade sustentável, desde percursos de bicicletas, estão preparados para os carros elétricos. Há aqui há uma preocupação de passar uma mensagem, de ter uma nova mobilidade, e não aquela de que falámos várias vezes hoje, que é a mobilidade das filas de trânsito. Vale a pena espreitarem a Hafen City também. Isto já são imagens reais, não são imagens de maquete. A única que ainda está em construção, mas que é um equipamento que na área da arquitetura, pelo menos, é muito polémico, é a Ópera, que está neste momento em construção. Qual é a importância destes três exemplos? É mostrar-nos a importância de uma estratégia integrada. Não se consegue fazer reabilitação sem esta estratégia que potencia os esforços públicos e privados. É preciso termos consciência que vencer uma situação de declínio urbano exige muita perseverança e exige muita eficácia e exige uma coisa que normalmente em Portugal temos pouco, que é paciência. É preciso ter paciência e saber esperar. Portanto, não se consegue, num ano, como o professor Augusto Mateus disse, resolver-se o que em Portugal tem 30 anos de história, pelo menos. Não é em um ano, em 2 anos que se consegue inverter um processo com resultados visíveis. E, portanto, a estratégia integrada é absolutamente essencial. Medir a reabilitação urbana mede-se em 20 anos. Ao fim de 20 anos já se começa a ter uma ideia se as coisas estão de facto a correr bem ou não estão a correr bem em escala. Há outra questão que é muito importante. O professor Augusto Mateus falou na questão das freguesias e eu falo na outra, que é o outro lado da mesma coisa, que é a escala metropolitana. Nós não podemos continuar a ter estratégia urbana com políticas paroquiais. Não é possível fazer estratégia urbana com escalas paroquiais. E os nossos municípios, nesta matéria, comportam-se como se não conhecessem ninguém. A existência de um plano bem feito, participado e regularmente atualizado, e atualizado de uma coisa que em Portugal nós não gostamos muito, que é prestar contas do que é que correu bem e correu mal até agora, para saber o que é preciso corrigir ou não daqui para a frente, é muito importante para conseguir atrair um investimento privado. A atração de residentes, visitantes e trabalhadores, como eu disse há um bocadinho, tem que ser a prioridade.
E é a medida do sucesso a prazo de uma operação de reabilitação urbana. Uma operação de reabilitação urbana resulta quando não é preciso haver mais entidades de reabilitação urbana. Quando já não são precisas para coisa nenhuma. No momento em que não é preciso haver uma entidade de reabilitação urbana, é porque a operação correu bem. Agora, não haja ilusões. A capacidade de lidar com a complexidade das situações é o teste aos responsáveis pelos processos de reabilitação. O que nós vemos nos processos que estudamos no Urban Land Institute é que a procura pelas qualidades de liderança e de gestão de quem gera estes processos é uma das prioridades em qualquer estratégia nova de reabilitação urbana que nós conhecemos. Portanto, isto tem que ser entregue a pessoas com visão, com liderança e capacidade de gestão. Isto é fundamental para que o processo funcione.